Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fenilcetonúria. A fenilcetonúria acontece pela ausência ou a deficiência da ação da enzima fenilalanina hidroxilase, em que o organismo não consegue metabolizar a fenilalanina, causando o acúmulo deste aminoácido no sangue e em outros líquidos corporais. Este excesso de fenilalanina no sangue é tóxico, lesando o sistema nervoso central e causando retardo mental progressivo e irreversível. Sem o tratamento precoce adequado, as manifestações clínicas se iniciam entre o terceiro e o sexto mês de idade e podem ter sinais e sintomas como vômitos, eczema, odor característico na urina, microcefalia, convulsões e atraso do desenvolvimento e do crescimento. A fenilcetonúria possui uma origem genética, sabendo que ela é decorrente de uma mutação genética, ou seja, terá alguma alteração nas células gaméticas, tanto nas células gaméticas femininas, tanto nas células gaméticas masculinas. Essa mutação ela ocorre ao acaso. Ela é decorrente de falhas principalmente na duplicação de DNA e na divisão celular, mitose e meiose. Se trata de uma alteração na sequência de base do DNA, sendo uma mutação do tipo missense, em que há uma substituição de um par de nucleotídeos. Como um exemplo, a troca de uma guanina e citosina por uma adenina e timina, ou vice-versa, fazendo assim que haja a expressão de um aminoácido diferente do que o usual. Aminoácido esse que não funciona da maneira que é esperado, da maneira que ele tem que funcionar, sendo chamada também de uma substituição efetiva. Na fenilcetonúria, essa mutação irá ocorrer no gene da enzima fenilalanina hidroxilase, PAH, que ela é sintetizada pelo fígado, que converte o aminoácido fenilalanina, PHE, em tirosina, impedindo então essa conversão, fazendo assim que tenha um excesso dessa proteína no organismo do indivíduo. Esse excesso de PHE é desviado para uma via metabólica alternativa, na qual serão produzidos compostos secundários, como ácidos fenilpirúfico, fenilático e fenilacético, que conferem à urina e outras secreções do corpo um odor desagradável. A herança genética da fenilcetonúria vai acontecer de modo mendeliano simples, ou seja, os alelos eles irão seguir os padrões de dominância ou então de recessividade, e nesse caso, ela é representada geralmente na prole de pais que não são afetados. Isso é, eles não manifestam alteração, porém eles são portadores do gene que propicia a fenilcetonúria. Então, como já foi dito na apresentação, ela é uma herança autossômica recessiva. Logo, os indivíduos afetados, eles são homozigotos, apresentando genótipos do tipo azinho-azinho, enquanto os seus genitores, as pessoas que transmitem a alteração para as próximas gerações, são heterozigotos, apresentando obrigatoriamente genótipos do tipo azão-azinho. Por fim, e não mais importante, o gene que expressa a fenilcetonúria se encontra em um autossomo, portanto, ele pode ser encontrado tanto em homens quanto em mulheres, descartando a possibilidade de transmissão pelos cromossomos sexuais. Então, para exemplificar toda essa situação de forma muito mais prática, eu trouxe a vocês uma imagem sobre a transmissão da fenilcetonúria, de genitores pai e mãe heterozigotos, ou seja, de genótipos do tipo azão-azinho, em um suposto cenário deles terem no futuro 4 filhos. Então vamos lá. De começo, iremos fazer o cruzamento. Como nós bem sabemos, tanto o pai quanto a mãe, eles são azão-azinho, e com isso caímos em 3 cenários: o filho nascer sem a fenilcetonúria, de alelos azão-azão, o filho nascer portador apenas do gene, o alelo recessivo, de alelos azão-azinho, e o filho nascer com a fenilcetonúria, tendo o par de alelos recessivos azinho-azinho. Falando mais sobre as possibilidades, temos que existe 25% de chance para a criança nascer com a fenilcetonúria, 25% de chance dela nascer sem alteração e 50% de chance da criança nascer apenas portadora do gene. Então, focando apenas nas informações pertinentes do cruzamento, nós temos que a cada gravidez desse casal, a chance de nascer um filho com a doença é de 25%, e um filho portador do gene, ou seja, semelhante aos pais, é de 50%. E um adendo que eu gostaria de falar sobre é que o exemplo que foi utilizado ele se baseia em pais que são portadores do gene.
Porém, existe sim a possibilidade de ambos serem afetados, e nesse caso, a chance de nascer uma criança com a fenilcetonúria seria de 100%. No entanto, até mesmo na nossa pesquisa, esses casos de ambos os genitores possuírem a alteração seria extremamente raro. A consanguinidade é definida como a relação entre indivíduos que apresentam determinado grau de parentesco. São considerados consanguíneos os indivíduos que têm um mesmo ancestral em comum. Nos casamentos consanguíneos, em que o casal é formado por parentes próximos, as chances de genes recessivos se combinarem são significativas. Quanto maior for o grau de consanguinidade, maior será a chance de ocorrência de doenças genéticas. Os genes recessivos são menos expressivos e, por isso, é preciso herdá-los 2 vezes para que as características se manifestem. Uma vez que ocorra casamentos consanguíneos, há a tendência de compartilhar genes próximos. Os descendentes de um casal consanguíneo têm grandes chances de desenvolver doenças autossômicas recessivas. Para que o indivíduo nasça com fenilcetonúria, há 2 possibilidades, que são: o primeiro, os pais sejam heterozigotos, mas portadores do gene, ou no segundo, que um dos pais seja homozigoto recessivo, que apresenta a doença, e outro heterozigoto, que apresenta apenas o gene portador da doença. O que varia entre eles é a probabilidade, que no primeiro é de 25% e no segundo é de 50%. O diagnóstico precoce só é possível pela realização do exame de triagem neonatal, o teste do pezinho. Nesse exame, é feita a dosagem da quantidade de fenilalanina no sangue do recém-nascido, coletado do calcanhar entre o 3º e o 5º dia de vida, de preferência. O sangue é coletado em papel de filtro e enviado para o laboratório. Se o resultado do exame mostra que a quantidade de fenilalanina está aumentada, suspeita-se que a criança possa ter a doença. Nesse caso, ela será encaminhada à consulta médica para confirmar ou não se ela tem a doença. Se confirmado que ela tem fenilcetonúria, o tratamento é iniciado imediatamente, o que evita que a doença apareça, garantindo o crescimento e o desenvolvimento normais. O teste de triagem neonatal, ou teste do pezinho, não é diagnóstico. Ele informa que a criança tem uma forte suspeita de ter a doença, para a qual o exame foi feito. O tratamento da fenilcetonúria é feito com o uso de uma dieta especial que controla a quantidade de fenilalanina que a pessoa pode comer, com proibição do uso dos alimentos ricos em proteínas e controle da quantidade de ingestão de vários outros alimentos. Para manter a oferta de proteína adequada e necessária ao crescimento e ao desenvolvimento da criança, é usada uma mistura de aminoácidos sem fenilalanina que é fornecida gratuitamente. Essa mistura é indispensável ao tratamento. Além da proteína na forma de aminoácidos, sem fenilalanina, essa mistura tem ainda vitaminas, minerais e outros nutrientes que são encontrados nos alimentos que não podem ser usados ou têm a ingestão controlada na dieta. Por esse motivo, ela deverá ser consumida por toda a vida do paciente e a sua utilização é de grande importância no tratamento. O objetivo é manter as concentrações de fenilalanina no sangue dentro de limites que não prejudiquem o cérebro. A quantidade de fenilalanina que o paciente poderá ingerir é individual, ou seja, cada pessoa pode ingerir ou tolerar certa porção da fenilalanina que lhe é própria. Uns toleram maiores quantidades, outros menores quantidades. As dosagens frequentes e as consultas periódicas permitem o controle e os ajustes da quantidade de fenilalanina na dieta, evitando muita variação, para mais ou para menos, da fenilalanina no sangue, o que pode causar prejuízos ao paciente. Como diagnóstico de fenilcetonúria, a criança vai fazer imediatamente a dieta especial e usar a mistura de aminoácidos sem fenilalanina prescrita por nutricionistas, iniciando assim o tratamento. Como a fenilalanina está presente em muitos alimentos em quantidade variável, a família deve estar atenta às recomendações dos nutricionistas. Os alimentos que são proibidos para as pessoas que possuem fenilcetonúria são as carnes de qualquer tipo, como de boi, porco, carneiro, aves, peixes, os grãos e cereais, como feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, soja, entre outros. Também o leite e qualquer derivado. Qualquer tipo de leite, de vaca, de cabra, de soja e seus derivados, como queijo, iogurte, coalhada, requeijão, os ovos de qualquer espécie. Também as nozes, gelatinas, alimentos industrializados com grande quantidade de proteínas e produtos dietéticos com aspartame.